Já estamos de volta com o Tom Maior. Muito obrigada pela sua companhia, você que nos acompanha na Sagres TV, no sagresonline.com.br, também no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/sagrestv, e também na Rádio Sagres 730. Muito obrigada por continuar conosco. E também, se você quiser enviar uma mensagem, interagir conosco, né? Você pode ir lá no nosso WhatsApp, que é o 3216-0726. E a partir de agora, a gente vai falar sobre economia. Quem fala de economia conosco todas as terças-feiras é o nosso parceiro, o professor Luiz Carlos Zongarato, né? Oi, Luiz. Luiz, estamos com um probleminha com o seu áudio, né? Eu não estou te ouvindo, não sei se o seu microfone está desligado. Não consegue me ouvir? Agora eu te ouço sim, Luiz, porque a gente tem que te ouvir direitinho. Então boa tarde. Ótima tarde para você, seja muito bem-vindo aqui no Tom Maior. Como eu sempre digo, o senhor já é de casa. Obrigado. É um prazer aqui estar falando nessa tarde um pouquinho sobre economia. E não estou vendo seu girassol hoje. Professor, é porque é o seguinte, girassol é só quando eu estou em home office. Já tem 2 semanas que eu estou aqui, então não tem como trazer girassol. De vez em quando o girassol aparece na roupa, mas não dá para ser todo dia. Professor Luiz, quem participa conosco também é o Denis de Freitas, né? Ele que é jornalista aqui do sagresonline.com.br. Oi, Denis, boa tarde. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Luiz. Boa tarde ao pessoal de casa. E o nosso assunto de hoje é sobre turismo, né? Economia, né, voltada para o turismo que é responsável por 45% das demissões durante esse período de pandemia. O setor de turismo perdeu 384 mil postos formais de trabalho em 2020. A quantidade corresponde a 45% do total de vagas fechadas na economia brasileira, esse levantamento até o mês de agosto. E com isso, o setor respondeu por quase metade da perda total de empregos na economia brasileira. Professor Luiz, a questão dos empregos, né, ela tem sido muito falada durante esse período da pandemia e agora o setor de turismo que é responsável por quase metade das perdas de emprego durante esse período, esse levantamento até o mês de agosto, né? Lembrando que nós estamos no mês de outubro, essa retomada ainda não aconteceu, né, professor? Sim, Jordana, essa retomada ainda não aconteceu, ela está gradativamente acontecendo, mas muito se deve também à própria permanência, né, da pandemia no longo prazo, vamos colocar assim, com o passar dos meses. E quando a gente fala de economia do turismo, né, do que é turismo, muita gente pensa assim, aquela viagem de lazer, aquela viagem de férias. Mas a economia do turismo ela é responsável por grande parte, por exemplo, dos nossos aeroportos, da movimentação dos nossos aeroportos, quando a gente fala de turismo de negócios. A gente também tem aquele turismo de eventos, de final de semana, de shows. Com certeza quem está nos ouvindo agora está em uma cidade ou está aqui em Goiânia, que nunca mais teve shows, nunca mais teve apresentações. E Goiânia é uma cidade que atrai muitos turistas, né, de final de semana para participar aqui, principalmente dos shows na área do sertanejo. Exatamente, professor. E assim, se a gente for pensar, se turismo mesmo fosse só viagem, né, já tem gente viajando. Mas essa questão do turismo que gera mais aglomerações, né, como o senhor citou, os shows, os eventos, vai demorar mais para voltar, né? Denis, você tem alguma pergunta agora? Até nessa questão do turismo no estado de Goiás, porque, como você disse, é o que mais manda, que é o turismo de negócios e de eventos, que hoje está parado. Como que a gente vai conseguir retornar com confiança para que a gente movimente esse ramo da economia novamente? Denis, então, é um assunto que ele está sendo muito debatido, principalmente para saber o protocolo. A gente fala de eventos, muitas das feiras e eventos, convenções de empresas, eles estão acontecendo online. Então, isso já foi, vamos dizer assim, para esse ano, dificilmente a gente vai ter a volta de feiras de negócios, né, de grandes, vamos colocar assim, de grandes eventos dentro dessa área. Quando a gente fala do turismo dentro do estado, o que está se pensando em retomada principalmente são as cidades do interior. As cidades, vamos colocar assim, que a gente tem até num raio
ali de 300, 400 quilômetros da capital, que você consegue ir em passar um final de semana, passar um feriadão. E o turista ele tem preferido ir para esses destinos, né, para ir em hotéis menores, pousadas menores e outros destinos menos aglomerados. Então, a gente vai ter que conviver com a pandemia, sabendo que o setor do turismo ele precisa, sim, de um suporte e de uma preocupação maior do Estado, porque ele não consegue retomar, principalmente porque as atividades, muitas delas estão sendo feitas online. Professor, o que Então, provavelmente, Pode falar, Denis. ele é o último setor que vai conseguir se recuperar, no caso. Sim, provavelmente sim. Quando a gente fez um mapeamento, né, de eventos que era para acontecer de março a dezembro desse ano, por diminuição de riscos, esses eventos foram remanejados ou foram reagendados para o próximo ano, e muitos que aconteceriam no primeiro semestre de 2020, eles vão acontecer apenas no segundo semestre de 2021. E isso, infelizmente, é um problema aí que a gente vai conviver com ele. Professor, e o que o governo ele pode fazer para dar um suporte para esse setor de turismo para que ele sobreviva? Então, o governo federal ele tem feito o programa de linha de crédito para essas empresas, mas crédito, como a gente já comentou até em outros momentos, crédito significa mais dívida. Então, muitos estão optando por fechar, que a gente teve alguns bares, restaurantes, alguns locais icônicos, né, na nossa cidade, que fecharam por não conseguirem permanecer com um faturamento baixo, né. É interessante também que haja um protocolo e uma liberação gradativa, né? Porque se não tiver um protocolo registrado, não tiver também a consciência do próprio turista, vamos colocar assim, né? Não está falando de turismo, do próprio turista, para respeitar os protocolos, para não aglomerar também e para a gente não ter nenhuma segunda onda, assim, se a gente tem uma onda de um surto de coronavírus em um hotel, por exemplo, ele vai ter que ser fechado. Então, tem todo um custo para se reabrir uma estrutura como essa e depois se fechar por uma questão assim das pessoas não estarem respeitando esse protocolo. Então, por isso que ele é um setor muito sensível, porque o risco de reabertura e de ter que fechar novamente, como a gente está vendo na Europa acontecer agora, nesses últimos dias, ele é real. Denis? Eu queria saber se existe alguma maneira da gente conseguir, pelo menos, substituir o que a gente perde com o turismo tão abalado. Atualmente, né, a gente não tem como... Vamos falar assim, tem duas perspectivas, Denis. A primeira perspectiva seria assim, dentro do mesmo setor, que seria dentro da perspectiva da microeconomia, falar assim, né, mais técnico, né, dentro da microeconomia, que seria a questão setorial. A questão setorial ela pode gradativamente retomar as suas atividades para a gente tentar diminuir os prejuízos, mas que eles já aconteceram. Dentro da macroeconomia, seria o rearranjo de tudo, a gente está percebendo que existem outras formas das empresas, das pessoas irem fazendo principalmente esse turismo de negócios, ele deixa de acontecer e ele vai para o ambiente virtual, fazendo negócios no ambiente virtual. Aí a gente fala de empresas mais competitivas, com menores custos. Então não tem como a gente pensar assim, eu perdi, eu vou recuperar aquele capital que eu perdi, né? Eu teria como diminuir esse prejuízo e pensar que, de certa forma, a economia que está sendo feita na empresa, sem o deslocamento, sem convenções, sem reuniões, sem visitas presenciais aos clientes, isso pode torná-la mais competitiva e previver. Professor, falando sobre a questão de shows,
No início da pandemia, né, começaram as lives, os shows online, os eventos online, né? Agora elas continuam, né, parece que até aumentaram, na verdade. E em algumas delas tem a questão da remuneração, né, que são lives remuneradas, que são patrocinadas também. Essa questão, os eventos online, eles têm dado algum suporte para o setor de turismo ou a colaboração desses patrocínios, né, para o setor tem sido mínima? Jordana, porque se a gente for pensar assim, a quantidade de cidades que a gente tem, de shows e artistas e de pessoas que são mobilizadas em um evento, né, estão sendo prejudicadas nesse momento, ela é muito grande. Então, assim, as lives elas já auxiliam de alguma forma a alguns artistas, mas os mais famosos, né? Se a gente for pegar os artistas menos famosos, uma live ela não tem a mesma capilaridade, o mesmo impacto, até mesmo porque para assistir essas lives a gente precisa de ter uma infraestrutura de internet, por exemplo, que a gente não tem em grande parte do país, no interior, que acontecem muitos shows que movimentam a nossa economia. Se a gente pensa em grandes centros, ok, isso pode ter alguma repercussão, mas se a gente pensar em 99% dos casos, infelizmente, esse setor ainda ele está desamparado e a gente percebe que não tem algo muito concreto em vista. Então, é algo que está sendo discutido pelos representantes de classe e que deve ser considerado, sim. Já que a gente tem protocolo para tudo, a gente vai prejudicar um setor específico, né? Denis? Você citou agora há pouco, na primeira resposta, as pessoas indo para o interior aqui de Goiás, né? Que é uma região onde tem menos aglomeração e ambientes abertos, as poeiras. Você acha que a gente investir no turismo verde é uma opção? Sim, é uma opção. Inclusive, o Ministério do Turismo ele comenta isso, né? Comentou isso nos últimos dias, que sim, são opções, as opções do interior, turismo de natureza, turismos em locais abertos. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para a gente poder fazer um impacto maior dentro da economia regional e pensar em novos destinos, porque a gente acaba que pensava em viagem para grandes centros ou até mesmo viagens internacionais. Quando a gente coloca na possibilidade de regionalizar o turismo, a gente está falando de desenvolvimento. E esse turismo verde, a gente está falando de desenvolvimento sustentável também. E essa regionalização do turismo seria a opção para alavancar o setor? Seria uma opção, sim, para a gente reaver alguns prejuízos dentro da economia do turismo como um todo, né? Porque quando a gente fala assim, o setor do turismo ele é muito abrangente, ele vai impactar inclusive bares e restaurantes que vivem da vinda de pessoas, né, com uma finalidade ou de lazer, ou de negócios, né, ou estão ali de passagem, né, se a gente for pensar que é turismo também quando a gente está pela estrada, né, está fora do nosso lar, a gente está falando de estar como turista, né? Mas seria sim uma estratégia, Jordana, para a gente tentar reequilibrar as contas, reequilibrar e reestruturar esse setor como um todo, que ele é muito, muito importante, ele é muito abrangente. E há mais maneiras de se reinventar, professor, principalmente para quem trabalha nessa área, né? Para quem trabalha nessa área, formado nessa área, por exemplo, e acabou ficando desempregado? Bom, a questão de se reinventar aí dentro do turismo, o que a gente tem observado seriam os turistas com menos pessoas, né? Vamos dizer assim, com pacotes mais privados, mais direcionados. Eu tenho visto bastante algumas pousadas, alguns hostels sendo abertos em chácaras, em propriedades rurais que antes não tinham esse apelo aí turístico e agora
acontecendo, vamos dizer assim, né? Estão empreendendo nesse setor aí. Porque as pessoas estão querendo viajar, estão querendo sair de casa, e uma das alternativas seria essa. Denis? Eu queria continuar na questão do turismo que você falou do regional, que é uma maneira da gente desenvolver, mas há uma preocupação de que quem vem de outros países geralmente vem para os grandes centros. Como chamar essas pessoas para esse novo turismo que a gente pode desenvolver aqui? Não é novo, né? Para esse turismo que a gente tenta alavancar agora. Então, a gente tem dois componentes, né, de turistas internacionais. A gente tem os brasileiros que vão para o exterior sempre, que não conhecem o Brasil. A gente pode atrair, sim, essas pessoas aí com um pacote de luxo, como a gente está observando, aí são turistas de maior remuneração. Já turistas de outros países, a gente tem um entrave, que é a própria barreira sanitária, que impede a ida de brasileiros para lá, e até a própria vinda de estrangeiros para cá. A gente tem uma insegurança, né, referente aos outros países, porque como o Brasil ainda é um dos que mais tem contágio de Covid, tem dois fatores. Primeiro, a volta do turista e a própria segurança do turista. Então, a nossa imagem internacional ela está bastante abalada por conta da pandemia do coronavírus. Então, a gente, se não me engano, tem um dado que fala que mais de 80% dos turistas internacionais deixaram de vir ao Brasil. Então, a gente, esse turismo brasileiro, principalmente concentrado aí em praias, em cidades litorâneas ou nos nossos grandes centros econômicos, ele não está mais acontecendo. Então, é algo muito para a gente trabalhar a nossa imagem lá fora para esses novos destinos, esses destinos alternativos. Professor Luiz, e fazer empréstimos é uma opção para esses empresários? Jordana, aí a gente teria que analisar caso a caso, mas eu vou falar de maneira genérica aqui para a gente conseguir responder, né? Vamos pensar assim, se você é empresário hoje, conseguiu se manter aí até então as suas finanças sem muito grandes endividamentos, e você está precisando de um capital de giro para esse momento, um reinvestimento, é um momento interessante, porque a nossa perspectiva de final de pandemia, vamos colocar assim, tem mais meses para trás do que para frente. Então, a gente já espera que já haja uma solução ou uma redução drástica de contágio aí nos próximos meses. Então, seria um momento da gente pensar em reinvestimento. Se é uma empresa que ela já está endividada nesse momento, ela pensar se, dada a receita que eu tenho hoje, se eu tenho condições de arcar com o meu endividamento atual. Por quê? Porque pode ser que lá na frente a recuperação não tenha a velocidade necessária ou que eu tenha o lucro necessário para poder pagar ali os meus empréstimos. Então, são situações bem distintas, né? É o momento de investir, mas é o momento também da gente planejar e ver se a nossa receita esperada, aquilo que as nossas vendas esperadas, elas são suficientemente grandes para que seja pago esses empréstimos que, igual agora, né, para o MEI, né, quem é microempreendedor individual, a partir de hoje, né, hoje já é dia 20, né, a partir de hoje já está vencendo o imposto dobrado. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessas horas aí desse endividamento. Já fica aí a dica, né? Hoje é dia de vencimento para quem é microempreendedor individual. Professor, a gente falou sobre a questão do fechamento, né? Que bares estão fechando, empresas estão fechando. E eu queria saber, de uma forma geral, sabe? A questão sobre a economia brasileira. O que isso significa para a economia brasileira pós-pandemia? É uma perda muito grande? Sim, as expectativas, né? Vamos colocar assim que a expectativa hoje é de uma redução do PIB cerca de 4%. Aí dependendo da estimativa de 4%, 5% até 6%.
Isso significa que uma grande parcela das empresas fecharam, ou estão com um nível de faturamento menor, ou as pessoas foram demitidas, enfim, há menos atividade econômica. O que mais nos preocupa atualmente não é a queda de 2020, mas a nossa capacidade de recuperação para 2021. Porque em 2021, mesmo não vamos pensar assim, se em 2021 a gente tiver um mundo sem pandemia, qual o tamanho da conta que a gente vai pagar? Segundo, a gente precisa cobrar as reformas para elas acontecerem, para os investimentos acontecerem, no caso da economia do turismo, né? Para o turista internacional voltar, para o investidor internacional ele voltar para o Brasil, porque a gente tem uma dependência grande, não somente do comércio internacional com as exportações, que já foi tema também de outras falas nossas, como a inflação da soja, do arroz e tudo mais, mas também a gente tem uma necessidade de investimentos privados no Brasil. Eles só vão acontecer se houver essas reformas. Então, essas reformas que vão dizer para a gente, assim, Jordana e quem está nos ouvindo, né? Com que velocidade o Brasil ele vai recuperar a sua economia. Lembrando que a gente está num patamar de desenvolvimento econômico, ou de crescimento econômico, há de 10 anos atrás. Então, a gente precisaria de ter um crescimento acima da média para a gente chegar dentro do que era esperado aí para 2020, para essa próxima década. Então, essa próxima década ela vai ser bem, vamos colocar assim, bem importante para o nosso crescimento econômico. Uma última questão aqui, professor, para a gente encerrar o nosso bate-papo. Essa retomada da economia brasileira, ela já começou? A gente percebe que a queda ela já foi freada, né? Alguns setores estão lucrando bastante, já retomaram ali quase que 100%. Outros setores já têm as suas metas batidas ali, mais de 120%, 130%, como a parte de alimentos e coisas para o lar, vamos colocar assim, né? Os setores que fornecem produtos para o lar, eles estão relativamente bem, mas o nosso problema hoje são as questões setoriais. Tem partes da economia que elas não se recuperaram, e isso pode gerar uma perda, uma pobreza, vamos colocar assim, um empobrecimento, ou até mesmo um fechamento estrutural de alguns setores dentro da economia. Então, dentro do macro, esses grandes números como o PIB, por exemplo, eles não são tão importantes no aspecto social, né? Vamos colocar assim, se a gente pegar o aspecto setorial, aí no curto prazo, né? Ali em 2, 3, 4 anos, que eles vão ser os números mais importantes. Eu falei a última, só que surgiu mais uma, professor. Daqui para frente, a perspectiva é de desemprego. Como que a gente pode se preparar para isso? Bom, a perspectiva atual é de estabilização e de retomada, né? Vamos colocar assim, nossa perspectiva, a gente espera que ocorra, tá? O que pode acontecer para que haja desemprego? Para que haja desemprego, aí realmente a questão das reformas, como a gente já comentou anteriormente, se elas não acontecerem, a gente não vai ter essa retomada de empregos, mas uma coisa que a gente pode já esperar, Jordana, é o reequilíbrio de mercado. Hoje eu estou falando um pouquinho de economês, né? Eu não tenho muito costume de falar nessa linguagem, mas vamos falar de reequilíbrio de mercado. O que seria? Os empregos estão surgindo, porém não com a mesma remuneração anterior. As famílias estão tendo seus empregos de volta, mas não tendo a mesma renda. Então, isso pode ser uma realidade que a gente vai ter que conviver com ela nos próximos anos. Isso a gente pega com a perspectiva econômica de outros países que já vivenciaram crises econômicas estruturantes na sua economia, e para sair dessa crise foi um momento de muito controle fiscal, principalmente de gastos públicos, mas também a população
ela foi, vamos dizer assim, prejudicada por essa redução da renda. As pessoas estão empregadas, mas na mesma posição, com um salário menor. Tá certo, professor. Nós conversamos com o professor Luiz Carlos Zongarato, nosso parceiro aqui de todas as terças-feiras, né, para a gente falar de economia, para muitas vezes traduzir o economês, né, professor Luiz? Te agradeço muito a participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, foi um prazer, Denis. Muito obrigado, Jordana. Obrigado a todos que nos ouviram. E às vezes a gente tem que falar um pouquinho de economês para poder traduzir, né? Eu não gosto muito, né? Mas às vezes é necessário. Tem horas que não dá para fugir, né, professor? É verdade. Denis, agradeço também a participação aqui no Tom Maior. Muito obrigada. E amanhã você está com o Vinícius Tondolo. Eu que agradeço, Jordana. Então, boa tarde. Amanhã espero o Vinícius Tondolo e boa tarde também ao Luiz. E ao pessoal de casa, claro.